entrarem lá no YouTube. A gente está com 2 craques que vão nos presentear falando novamente sobre o Isotom, e mais tarde o Ronei prometeu que viria. Ok? Então a gente está ali com o Tininho, o professor Luiz Lopes, o Stephanie Dias, que é um camaradaço, que vocês vão aprender pra caramba com ele sobre Isotom hoje. Então, o negócio é o seguinte, é entrar lá no YouTube, ok? Entra no YouTube, Alpha Pro System, Alpha com PH, System com Y, e nós os 4, e depois o Ronei, estaremos esperando por vocês. Tá bom, gente? Vamos entrando lá que eu vou manter vocês aqui. Só me dá um feedback se já entrou aqui no YouTube, gente. Já entrou. Para mim já está. Para mim também aqui. Tá aqui já. Já? Já. Ok, gente. Pergunta se o pessoal tá... Uma boa noite aí, gente. Uma boa tarde. Uma boa tarde aí no Brasil. Uma boa noite aqui, o pessoal em Portugal. Uma boa noite. Também boa tarde aí, quem está nos Estados Unidos. E vamos então, gente. É um prazer estar aqui de novo. E hoje nós trouxemos novamente a parte 2 do assunto que foi tema 2 sexta-feiras atrás, o Isotom, que infelizmente, nós achamos que é uma metodologia ainda pouco conhecida aqui no Ocidente. Ela tem muito mais notoriedade lá na Rússia, onde ela foi desenvolvida. E hoje nós estamos aqui com um convidado bastante especial também, que é o Stephanie Dias. O Stephanie eu conheci no início dos anos 2000, quando eu e o Tininho trouxemos o Celuyanov. Lembra, Tino? Claro. E o Stephanie foi o tradutor do curso. Na altura, o Stephanie estudava diretamente. A gente chamava de velho, carinhosamente, né? A gente chamava de velho, carinhosamente, in memoriam, o Vitor Celuyanov. Então é o seguinte, gente, antes de nós começarmos mesmo, eu só quero saber se tem alguma... Eu estou sentindo um som no fundo, se tem microfonia ou não. Tá com um pouquinho, Tuba. Mas aonde? Aonde? Não sei dizer. YouTube, galera, corre lá no YouTube. Aqui tá perfeito para mim. Agora ficou bem. Com a entrada do Aderson aí, agora melhorou. Assim, ó, eu não sei se... Quando eu entro, melhora tudo, Tininho. Velho. É isso. Ainda bem, então não vai, não. Boa, Paivinha. Pode falar, vai lá. Tá, não, é que eu tô com dúvida se tá rolando no YouTube. Aqui no StreamYard tá ok, mas se tá linkado bem com o YouTube, eu não consigo ver aqui ainda. Deixa eu perguntar aqui no YouTube. Tem direto, já tá. Ah, não, se tiver no Instagram, corre lá já vai entrar agora, já vai entrar. Pública. Me avisa se tá funcionando. Agora sim. Deixa eu falar aqui, Tuba, porque tem uma galera aqui no Instagram e nós tínhamos avisado que hoje vai ter lá no YouTube. Então, pessoal, vão lá. Alfa não está online no YouTube. A André está me dizendo que estamos agora. Era essa a minha dúvida, mas já está agora. Absoluta certeza. Então, todo mundo migrando lá para o YouTube, gente. Ok? Sim. Todo mundo lá para o YouTube. Vamos para o YouTube. Bora. Tá, vamos esperar aqui uns 2 minutinhos até o pessoal começar a chegar. Que eu tinha colocado, antes, para a gente estar conversando, eu coloquei no não listado. Ó, já está chegando gente. E agora eu abri para público. Agora sim, já está. Tá ok. Agora já está liberado. Então é o seguinte, eu peço para o pessoal que for chegando, vai dizendo como é que está o som, como é que está a imagem, se o pessoal está bonito ou não, tá? E vão dando o feedback, por favor, se está tudo ok, tá? Vamos esperar só mais aí uns 2 minutinhos para nós... vamos esperar um bocadinho mais só, tá bem? Outra coisa, o Ronei era para estar conosco, mas infelizmente por motivos profissionais ele não pôde estar agora aqui no início, mas provavelmente ele vai aparecer
no meio do processo aí, ele vai se juntar à nossa live, tá bem? Então, esperem também que o Ronei vai aparecer aqui, daqui a pouco mais. Então, vamos lá então, gente, vamos começar. Bora então, pessoal. Então, vou apresentar novamente. Hoje nós temos como nosso convidado Tininho, o Ronei que não está presente ainda, e hoje trouxemos diretamente de Miami o nosso amigo, professor. Olha, a Mônica já está aqui. Agora eu estou pegando os e-mails. Aleluia, Mônica, irmão. maravilha. Mônica está aqui, Aderson. Que categoria, hein? A André está dizendo que todos estão lindos. Pô, obrigado, André. são teus olhos. Obrigadão, cara. Então, hoje estamos trazendo aqui o Stephanie Dias, diretamente de Miami. Miami, Stephanie, é Miami? Orlando. Orlando, perdão. Então, é o seguinte, vamos então começar a nossa live, parte 2, de Isotom, uma nova metodologia para o fitness. Há 2 semanas atrás, começamos e falamos um pouco, né, do funcionamento, do conceito e de um pouco do funcionamento, como é que o Vitor Seluyanov, ele desenvolveu esse sistema. Então, hoje nós temos aí a nossa sorte de ter um aluno direto do querido velho, né, que foi o Stephanie. Nós conhecemos já desde o início dos anos 2000, acho que foi 2001, 2002, por aí, não lembro direito, e que, quando tivemos um curso aqui, o Stephanie foi tradutor do curso. E naquele tempo, Stephanie, por favor, pega a palavra, conta um pouco para nós como é que foi esse teu trajeto do Paraná à Rússia e agora os Estados Unidos. Conta um pouquinho para nós aí. Muito bom. É um prazer, satisfação estar aqui no canal com vocês. Tuba, Tininho, Aderson estão fazendo um grande trabalho aí. E nós ficamos com... Eu assisti a primeira parte, gostei muito, e eu até falei com o Tininho, falei, vamos fazer a segunda parte, eu quero estar junto, e é o maior prazer. Então, um pouquinho da minha história, eu sou de Curitiba, na verdade nasci no Rio, mas pequeno mudamos para Curitiba, estudei lá, sempre fiz artes marciais, esportes, a vida inteira, e aí depois, com 98, eu dei entrada na UFPR, Educação Física. 2002 eu me formei, daí que eu já fui para Moscou. Então foi no início de 2000 e pouco que a gente começou o contato, e aí lá que eu comecei a conhecer então o Vitor Nikolaevich Seluyanov. Na época eu queria fazer o meu mestrado com o Vladimir Zatsiorsky, que é um professor muito famoso, que está aqui nos Estados Unidos. Sim, está na Penn State, Universidade da Pensilvânia. Está há muitos anos aqui, mas eu não sabia. Eu li o livro dele e aí fui para lá com a esperança de estudar com ele. Quando eu cheguei lá, descobri que ele não estava. Comecei a aprender o russo, né, aquela dificuldade toda. E aí me falaram, mas quando ele foi embora, o laboratório que era do Zatsiorsky ficou com o Vitor Nikolaevich Seluyanov, que chamava Problema Laboratória, que é o laboratório que estuda a problemática do esporte. Então, foi assim um laboratório mais importante, vamos dizer assim, durante toda a época da União Soviética, da Guerra Fria, aquela competição entre Estados Unidos e Rússia, etc. E aí também passou lá o Yuri Verkhoshansky, que é muito famoso também. Está na Itália até hoje, né? Morreu, né? Morreu há alguns anos, né? Sim. Não sabia. Ele morreu. Ele estava na Itália. Mas teve na Itália há muitos anos, né? Muito. Não, ficou lá até morrer. E aí tem até a filha dele que está lá ainda, que eu tentei entrar em contato. A gente conversou via mensagem, não tive tempo de ligar para ela ainda, mas tem esse contato. E aí, com o Seluyanov, eu comecei a participar na musculação lá, que chamava tijolo atlético, no levantamento de peso. E eu ia lá para fazer minha preparação, para manter, ainda treinava, comecei a treinar sambo, judô com o pessoal lá também. E aí eu dei de cara com essa figura aqui, que você consegue ver. Maxim Não dá para ver bem quem é. É um gigante, Maxim Dimitrov. O cara foi 2 vezes campeão mundial de sambo, chegou a participar da Olimpíada, campeão europeu não sei quantas vezes. Esse aqui é um livro dele com o Seluyanov e com o Sergei Tabakov, que foi o treinador da seleção russa de judô e de sambo.
E aí eu chego lá na academia, começo a ver esse gigante, o cara deve ter 1,90 m, assim, uns 100 e tantos quilos, fazendo exercício tudo curtinho. E aí eu, poxa, mas o que aquele cara daquele tamanho, eu sabia, né, que ele era um atleta olímpico, fazendo esse exercício errado, no meu ponto de vista, estava errado quando eu comecei a ver. Aí os caras, não, você não conhece aquilo ali, é o Isoton. Eu falei, Isoton? Aí que começou a abrir a minha cabeça para o Isoton. Aí depois, claro que fui aprofundando meu estudo com o Celuiano, e meu mestrado e doutorado, que eu fiz com ele. Tanto a minha tese de mestrado e de doutorado foi em base do Isoton, e depois eu falo um pouquinho sobre isso, e consegui, como o primeiro atleta estrangeiro da história, de todo, imagina, a universidade que é a maior importante na Rússia, de ganhar o prêmio da pesquisa dos jovens cientistas. Então, em 2005, eu ganhei o primeiro lugar na pesquisa dos jovens cientistas da Rússia, aplicando o Isoton do Celuiano na precisão de chute de jogadores de futebol. Fiz a pesquisa lá no Brasil. Aí, lá por 2002, 2003, a gente começou o contato com o Tininho, depois do Tininho com o Tuba, e aí o Celuiano, que falava muito bem de vocês, na verdade, ele falou, não, você tem que conhecer esse pessoal de Portugal, eles já vieram aqui anteriormente, e aí começou o trabalho do livro, aí eles tinham começado um trabalho do livro, do Celuiano do Isoton, não tinha concluído. Aí, antes que chegue lá, o que eu fiz? Aí eu falei, então também quero fazer uma relação boa, né, porque o material é muito bom. Então eu falei, professor, eu posso traduzir algum material seu? Aí esse livro aqui, do futebol, foi o primeiro livro que eu traduzi, do Celuiano, e aí tem meu nome lá, junto com outros amigos nossos, André Brauer está na live, Manuel Garrido, de Angola, Tony Panassolo, hoje está na Nova Zelândia, amigo meu. Então, nós traduzimos esse livro, publicamos no Brasil. Aí teve a oportunidade em 2005, então foi quando a gente foi para fazer esse congresso em Portugal, que aí que a gente conheceu pessoalmente. Foi 2005. Lá no Gimno Físico. Ah, também, é verdade. Aí eu fiquei com vocês, na casa de vocês, fiquei com o seu Luiano. Ficou lá em casa, ficou na minha casa. Foi um dos momentos que eu mais aprendi, porque aí eu fiquei em cima com o Celuiano o tempo todo, e a gente ficou 2 semanas. Eu dizia que a gente, esses dias que ele ficava aqui, ele vinha, passava 4 dias fazendo o curso e ficava aqui 15 dias. Exato. Então a gente bebia de canudinho, né? Exato. Na cabeça do velho. Impressionante. Fantástico. Então, foi assim, a coisa que eu mais aprendi em toda a minha vida foi ficando esses períodos com ele. Aí, depois disso, eu falei, isso é muito bom. Aí eu levei ele no Brasil no ano seguinte. Aí, depois, em 2006, eu voltei já com o Evgeny Borisov Nikintico, que era o outro professor que foi aluno do Celuiano, que hoje, para quem não conhece, ele é treinador da seleção russa de diversos esportes cíclicos, hoje. Ele é um dos maiores treinadores da Rússia, hoje. Evgeny Borisov Nikintico. Como é o nome daquele que veio com o Celuianov também dar o curso aqui em São João da Madeira? Mikitchenko. Evgeny Mikitchenko. É esse que eu tô falando. Esse? Aí eu... Em russo chama Evgeny Borisov, que eu tô falando rápido. É o Mikitchenko. Isso aí. Evgeny. Gente boa esse cara, hein? Eu lembro dele. Eu trouxe ele aqui também. Gente boa, eu lembro dele. Sim, hoje ele é um dos maiores treinadores da Rússia, da equipe russa de esportes cíclicos. Ele é um monstro na Rússia. A gente conversa direto. Tá? E aí, outras coisas, aí depois eu vou mostrar aqui os outros livros que eu fiz, mas um grande trabalho aí foi, então, o nosso livro do Isoton, aí, ó, com o grande Tininho, eu, Luiz Lopes, Tininho, aí, ó, o livro. Então, tem muita coisa aqui, para quem não conhece a metodologia, vale a pena. Tem um modelo dentro desse livro, um cara de Portugal, modelo, que é o Tininho, com as fotos aí. Não me saca. Mostra aí, Stephanie, mostra as fotos aí. Modelo aí, ó, ele, ó. Grande modelo. Então, nós temos o modelo Tininho. Tá? E aí a gente vai falar mais. Então, isso é um pouquinho... desculpa, aí acabei em 2005 o meu mestrado, voltei para o Brasil, comecei meu doutorado, aí eu comecei a dar aulas lá no Brasil, publiquei os livros, depois eu vou mostrar. O Celuiano foi 3 vezes para o Brasil, nós chegamos num congresso no Rio de Janeiro com o Andrei Zakharov. Andrei Zakharov. Eu que fiz a tradução também, tinha mais de 1.000 alunos no curso, 1.000 alunos. Foram vários dias. O Carlos tem um livro com ele, né? Sim. O Antônio estava lá junto. Foi o Instituto Aleixo.
Aí, depois disso, nós tivemos em Porto Alegre, então por isso que o pessoal falou aí, o Aderson de Porto Alegre, teve o Congresso Internacional do Mundo, Stephanie. Então, Aderson, teve um Congresso Internacional de Futebol, aí nós levamos o Seluyanov lá para fazer o lançamento oficial do livro. Foi um fenômeno, mas os caras queriam me matar, porque o Seluyanov, ele é curto e grosso, aquele jeitão russo, dá na cabeça. Os caras respondiam, ele dava na cabeça, respondia, dava na cabeça. Chegou lá, todo mundo começou a comprar briga comigo. Eu falei, ó, galera, eu sou só o tradutor aqui. então foi... Só para abrir um parênteses, né, porque tu falaste que tu estiveste em Porto Alegre e lançou um livro sobre futebol aqui. Sim. Nesse momento, em Porto Alegre, não se pode falar em futebol, tá? Por quê? Nesse exato momento não se fala em futebol. Aqui a gente tem muita... A live está rodando, tem muito aluno meu lá da universidade, muitos colegas aqui de Porto Alegre, e eu quero dizer que não falaremos em futebol nesta live de hoje. Por quê? Ok? Depois eu te explico, Stefano. Quem tá assistindo sabe. O Tuba sabe. Tá bom. Maravilha. Aqui, nós não vemos ninguém na nossa frente. Vocês. Essa briga. Aí, nós não vemos, procuramos, mas não tem ninguém acima. Não, eu tô com um problema sério, Tuba. Falando sério, eu tô com um problema seríssimo na cervical, na dorsal e na lombar, porque eu tô olhando lá para baixo. Isso modifica a postura, cuidado. Eu estou tentando encontrar o co-irmão aquele, eu olho lá para baixo, está me dando uma dor na cervical. O co-irmão vai despedir o boy, vai ter que despedir o boy. Olha, o Ronê está entrando aqui agora que ele me mandou uma mensagem. Antes dele entrar, então deixa eu acabar de falar aqui rapidinho. Vai, Stephanie, continua, manda bala. Aí que aconteceu? Aí, então, em 2006, eu vim acompanhar um atleta meu, já do MMA, em Washington. E aí a gente passou uma temporada em Miami, tinha uma academia lá, não vale a pena citar o nome e tal, umas histórias, mas aí eu recebi um convite, uma proposta desse atleta do UFC para ser o seu preparador físico. E aí, então, em janeiro de 2008, nós mudamos para a América, eu e esse outro meu amigo, que também era meu atleta, chegamos a abrir uma academia junto com esse atleta do UFC, ele deu uns problemas, deu meio que um golpe na gente, foi embora, e aí o meu amigo, como é playboy, gente boa, mas não precisava trabalhar, né? Aí ele falou, vou embora, tocar os negócios do pai dele. E aí eu falei, não, eu não vou desistir. Então, aquele espírito brasileiro guerreiro, falei, vou ficar aqui. E aí, tipo assim, a dificuldade muito grande no início, mas aí eu abri uma vaga de preparador físico na American Top Team. Aí eu fui lá, levei meu currículo, levei meu livro, lá tem outro livro de musculação que não está aqui. Levei, mostrei, falei com o mestre Ricardo Libório, e aí ele me deu 30 dias, Tuba, 30 dias, aí, ó, esse mesmo. Dei um livro de presente pro Ricardo Libório, tá? E aí ele me deu 30 dias para mostrar meu trabalho. Aí eu falei, poxa, como é que você vai mostrar o trabalho em 30 dias? Aí ele falou, ó, eu te dou 30 dias, se você passar 30 dias, você é contratado, se não, vai embora. Vaza. Uma pressão. Aí eu falei, beleza. Aí eu morava em Boca Raton, dava mais ou menos uns 30 minutos de carro, mais longe, aqui é tudo longe, né? Aí eu, beleza. Aí eu ia bem cedo, a academia abria 9 da manhã. Eu chegava lá antes de abrir, aí tinha uma salinha, ele me deu essa salinha, eu montei lá tinha uma cama assim de massagem, e aí comecei a olhar, o pessoal tinha muito problema de perder peso. Aí eu falei, poxa, o que eu vou conseguir fazer em 30 dias? Aí eu falei, você já fez avaliação física? Não. Aí eu lembrei que eu tinha todos os meus equipamentos, plicômetro, dinamômetro de pressão manual, flexímetro, etc. Aí eu comecei a fazer uma avaliação física de todos os atletas. Fiz mais de 40 atletas em um mês, a avaliação completa. Aí o que aconteceu? Aí nesse mês, passou o mês, aí o mestre Libório, vai ter meu contrato? Aí o mestre Libório, continua, e aí eu continuei mais uns 2 anos praticamente sem contrato, imagina, 2 anos sem contrato, porque era muita pressão, é muito atleta, muita gente. Aí depois, finalmente, estabilizei bem, aí fiquei até 2015. Aí 2015, então, quando surgiu essa proposta para eu trabalhar na Kaiser University, aí eu me mudei, então, para a Kaiser University, que são 20 unidades na Flórida, é a segunda maior universidade particular da Flórida,
e ela só perde para a Universidade de Miami, que a galera acha que é pública, a Universidade de Miami é particular, que é a dona do Miami Heat, que tinha o LeBron, lembra? LeBron James, jogador de basquete, o monstro. Então, a Kaiser é a segunda, tem 20 unidades, as unidades são pequenas, mas ela tem uma em cada cidade, então a Flórida tem muitas cidades, então é bem legal o sistema. Legal. E aí hoje essa semana completou 5 anos já. Que bacana, velho, olha, que trajeto, parabéns. A guerra. Trajeto, joinha, bacana. Mas vamos entrar, então, já tem uma galera boa aí, Cassidori está mandando aqui um olá para o Stephanie. Cassidori, teoria do esporte. Ele é um monstro. Tá mandando um olá aqui. E o pessoal tá colocando aqui algumas brincadeiras, falamos aí do co-irmão que está lá embaixo, alguém já entrou aqui, enfim. Mas vamos falar então do Isotom um pouco. Stephanie, conta para nós, assim, só para nós nos reorientarmos aqui, rapidamente, conta para nós o conceito desse sistema. O que o velho pensava quando criou esse negócio? Então, eu vou começar aqui. Eu bolei aqui um slidezinho aqui. Tá? Pode ser isso aí? O que tu acha? Não vou passar para vocês, não. Eu estou só aqui, eu vou me seguindo aqui, tá? Então, só para vocês, eu vou falando aí. Vocês estão me ouvindo, tranquilo, né? Perfeitamente. É porque eu puxei a câmera aqui para o lado um pouco. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, tá beleza. E aí, o que aconteceu, então? O seu Leandro começou a analisar os princípios do treinamento desportivo e viu que praticamente tudo era baseado para o esporte. Quase tudo era baseado para o esporte. Aí ele falou, poxa, mas aí quando você tem um cliente, vamos dizer, que não é atleta, que não tem objetivos de performance, como é que você treina ele? Aí você só treinava ele com métodos que são voltados para o esporte. Então, aí ele dividiu aqui, um dia que alguém quiser, depois eu posso mandar esse material, esses slides bem legal, que os princípios do esporte, eles aplicam principalmente para 20% só da população. Por quê? Porque são ou os atletas, ou aqueles clientes que são jovens e aqueles clientes que são fortes. Então, significa o quê? Aqueles que já têm uma genética boa, que já têm uma vantagem genética. Você pode usar os princípios do esporte, que eles vão tolerar e vão receber isso de forma adequada. Os princípios do Isotom já aplicam para 80% da população. Por quê? Você pode utilizar para jovens, para idosos, para pessoas fracas, para pessoas doentes, para pessoas que estão sedentários, né? Então são vários, ou simplesmente para manutenção da sua forma física. Então são vários objetivos do Isotom, quando ele criou. Né? Aí o que ele fez? Ele foi estudando, então, diferentes no livro, o Tininho lembra bem disso, que ele ia estudando muito, ele foi estudando, vamos dizer assim, a ginástica aeróbica, e aí, claro, tem o gasto calórico, não queremos falar mal, mas ele viu que, poxa, para a saúde mesmo não era, assim, uma coisa muito eficiente. Aí, treinamento de força, viu que não era para todo mundo, treinamento balístico, acaba machucando, treinamento isométrico, tem os efeitos, mas também não é tão, vamos dizer assim, não é tão aplicado para o dia a dia, tá? Então, ele fez o quê? Eu vou ler a definição aqui, tá bom? Tranquilo. Os princípios do Isotom, então, eles devem ser aplicados para criar e manter no organismo um fundo anabólico. Então, criar um efeito anabólico, diante de um treinamento livre de riscos e com uma minimização do aumento da pressão arterial. Então, o grande ponto-chave, quando o seu Leandro começou a desenvolver o sistema Isotom, foi para criar um fundo anabólico no organismo, minimizar a chance do atleta ou praticante se machucar, e, nesse caso, reduzindo também esse aumento da pressão arterial, que é um problema que era antigamente, porque alguns médicos, ainda existe esse mito, que quem tem pressão arterial elevada não pode fazer treinamento de força. Lembra desse mito? Yep. Então, esse que foi um dos casos que ele desenvolveu o sistema do Isotom. Beleza. Eu lembro que... Me lembro quando o Tininho esteve lá fazendo aquele curso de especialização,
que veio falando que esse foi a primeira metodologia voltada para a saúde desenvolvida na Rússia. Né? Isso. Eu acho que foi isso que... Para quem até não sabe, o Seluyanov, eu fiz com ele, além do meu mestrado, que era o Esporte Sistema Podgatov Sportsmena, que é de esporte sistema de preparação de atletas, ele, por muitos anos, sei lá, quase 20 anos, ele foi o chefe do mestrado que chama Asdaravitelna Fizическая Kultura, que é o quê? A educação física voltada para a saúde, da universidade. Então, como ele era meu orientador, eu pedi para ele para assistir todas as aulas. Então, praticamente, eu fiz 2 mestrados. Mas como eu não ia fazer 2 teses, eu não pude sair com o título de mestre em atividade física e saúde e treinamento. Mas aí o que eu fiz? Eles me deram um diploma que chama Pavisheni Kvalifikas, que é tipo o que você ganhou, Tininho, quando você estudou lá. Exato. Que é um do departamento, que é como se fosse uma especialização. No meu caso, eu fiz 450 horas com ele só sobre saúde, porque ele dava essa aula paralela. Então, um monstro aí da saúde. E por que, isso nós falamos há 2 semanas atrás, a questão que essa metodologia é tão interessante, tão boa, né? Por que ela não é tão conhecida no Ocidente? Por que ficou, ainda está muito presa na Rússia, não há interesse em tradução? O que está vendo lá? Sim, aí um pouco disso é o próprio problema político da Rússia. Então, na universidade, isso quem estudou lá sabe, tinha linha, se você escutar alguma das aulas do Seluyanov, tem a linha que eles chamam mais pedagógica, que seria a linha do Matveev. Eu também tive aula com o Lev Pavlovich Matveev, então eu tento fazer um pouco do equilíbrio, eu respeito, aprendi muito com ele. Claro que eu fui pupilo do Seluyanov, então eu sempre tentava analisar do jeito do Seluyanov, porque ele tenta explicar o porquê das coisas. E o pessoal que veio mais da teoria, que chama a teoria da cultura física, do lado do Matveev, eles tentavam fazer mais um trabalho assim, demonstrar, se você treinar tantas séries, você consegue esse tal resultado. Mas eles não entravam no detalhe, por exemplo, tinha o Seluyanov da fisiologia, da biologia. Fala, garoto. O que acontece de nível intracelular? Oi, desculpa, tá me ouvindo, Tininho? Sim, cara, não, foi o Ronei que apareceu ali. Ronei, prazer, Ronei. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, gurizada. Pô, desculpa aí, desculpa o atraso, cara. Pô, o Ronei chegou para atrapalhar o... Não, eu já falei pro pessoal que estava no shopping, Ronei, fica tranquilo. Ah, então só para dar o gancho aqui, antes que a gente... Eu sei que o Ronei está corrido, antes que eu quero que ele faça uma pergunta. Não, agora eu estou tranquilo, Sérgio. Ele foi passear no shopping, está cansado, dá um tempo. Maravilha. Então, olha só, porque aí eu assisti a primeira live de vocês, tá? Então tem alguns pontos aqui que eu separei para a gente falar. Mas o mais importante, então, aí o Seluyanov começou a analisar todas as metodologias de treino, analisou o treino dos fisiculturistas também. Muito. Aí ele falou, opa, então tem alguma coisa interessante aqui. Aí ele começou a analisar o Kaatsu. O Kaatsu também tem coisas interessantes. Só que ele falou o quê? O Kaatsu é uma coisa que não é tão prática. Se você for analisar hoje na academia, vamos dizer aí, Anderson, professor Ronei, Tuba, você vê alguém normalmente utilizando Kaatsu nas academias? Normalmente não. Normalmente não vê. Eu estou nas academias, mas até então eu nunca tinha visto. Então é isso que é o problema. Aí o Seluyanov falou, poxa, o método é legal, é interessante, mas você não vê no dia a dia. Então, o que nós temos que fazer? Vou utilizar a fisiologia do método. O que é a fisiologia do método? Então, eu separei aqui, o pessoal do Instagram até vai ver. Então, ele divide as fibras musculares, principalmente em oxidativa e glicolítica. Tá? E aí, o que ele faz? Ele analisa a fibra oxidativa, que seria a fibra do tipo 1, e nessa fibra, igual, você tem primeiro uma liberação de ATP, dura aí mais ou menos 2 a 3 segundos. Daí nós temos a reserva de ATP com creatina fosfato, que vai ser mais ou menos entre 10 a 15 segundos, depende do tipo da contração. E você pode entrar numa glicólise aeróbica, geralmente nas fibras oxidativas, se você tiver presença de oxigênio. Tá? Aí o que acontece? Quando o pessoal queria desenvolver força, por exemplo, que era o trabalho de, vamos dizer, resistência muscular localizada, você tem um pouco de ganho, mas depois esse ganho acaba sendo minimizado. Aí o Seluyanov começou a olhar, opa, então o que eu vou fazer? Com o Kaatsu, com cargas baixas,
você faz a oclusão, por quê? Pela pressão. Então, ele começou a analisar. Isso tem até um artigo em inglês, até queria, Rony, que você tivesse aqui, depois eu vou te mandar, tem uma publicação em inglês muito boa sobre o isotom, tá? E aí você vai entrar mais em detalhes nesse artigo, nessa publicação. E aí, o que eles fizeram? O Celueno, ele falou, opa, então se existe isso na literatura, da fisiologia, se você faz uma contração isométrica, com mais de 20%, 30%, de 30% a 40%, você faz a oclusão muscular, e aí acaba fazendo o quê? Interrompendo o fluxo sanguíneo naqueles músculos que estão ativos. Então, se a gente voltar e analisar que a fibra muscular, ela gasta, no início, ATP, ATP-CP, aí fibra do tipo 1, ela vai entrar numa glicólise aeróbica, o Kaatsu faz o quê? Fazendo essa oclusão, ele faz com que ela entre numa glicólise anaeróbica. O Celueno falou, eu vou criar o método que é, então, estático dinâmico, que o Tininho mandou muito bem na live anterior e falou. Só que para ficar mais comercial, ele falou que vou fazer isotom, que é como se fosse uma tensão constante. Então, óbvio, eu vi o Ronê explicou muito bem na primeira live, é difícil você manter essa tensão constante. Mas ele testou, vou tentar fazer o mais próximo possível dessa tensão constante. Então, a gente faz o quê? O movimento com uma amplitude reduzida, mas o Tininho mandou muito bem. Ela não é reduzida ao ponto que fica muito curta. Então, você tenta utilizar o máximo da amplitude, mas mantendo a tensão na musculatura o tempo todo. Tá? Então, o grande importante do isotom, o grande detalhe do isotom é manter a tensão constante durante o exercício. Quando mantém essa tensão constante, por isso que as cargas iniciais a gente recomenda a partir de 30%, é o quê? Com base nesses estudos da fisiologia da isometria, que vai ser o suficiente para criar a oclusão. Quando a gente cria essa oclusão, vai forçar essa fibra oxidativa a trabalhar de forma anaeróbica, glicólise anaeróbica. E isso ela produz ácido lático. Tá? Aí vocês podem perguntar... Ô, Stefano. Pode falar. Isso, seguindo esse raciocínio aí, ele falava sempre com essa questão da solicitação das fibras musculares com a utilização das unidades motoras em sequência, né? Primeiro as de frequência mais baixa, depois as de frequência mais alta, né? Ele falava essa coisa. Isso nos nossos livros tem, quem quiser depois pode dar uma olhada, isso chama a lei de recrutamento das fibras. Então, as fibras, elas vão, isso são diversos autores que falam, ela vai começar o quê? Você sempre que vai começar um exercício, vamos dizer que seja uma caminhada, você vai recrutar as fibras de menor limiar, as fibras oxidativas. Elas vão entrando em ação, se você vai acelerando isso, aí vai recrutando novas fibras, até chegar num momento que você recruta todas essas fibras oxidativas. Exatamente. Aí, quando você passa desse momento, aí você começa a recrutar as fibras intermediárias, chegando nas fibras glicolíticas, que são as fibras rápidas. Tá? Então, depois eu tenho como explicar isso, como que a gente faz para quantificar. Tá, perguntas. Ops, bloqueou aí. Pois é, eu consegui entrar agora no meu computador, estava no celular, agora fica melhor. Eu consigo ver melhor. Melhor todo mundo. Tem uma pergunta da Mônica aqui. Só vale para peso livre? Já testaram com rubbers, com elásticos? Na verdade, pessoal, vale com qualquer coisa, é isso que eu queria. Eu até queria... Opa, trancou a Stephanie. Quem trancou foi Stephanie? Foi. Eu acho que foi eu, né? Ah, ok. Tá todo mundo... Eu tô bem. Porra, tô com o cabelo molhado, cara. Acabei de sair do banho. E aí? Voltou ou não? Voltou, agora Stephanie, tu bloqueaste aí, Stephanie. O meu, desculpa. Tá, na verdade, eu moro na casa 2 andares, a criançada tá lá embaixo, eu falei para eles saírem, daqui a pouco, se eles saírem, eu mudo mais perto do modem. Tranquilo. Homeschool não tá fácil. Então tá mais baixo agora, viu? O volume da tua voz tá mais baixo. Não, eu tô ouvindo bem. Tá ótimo. Tá bom. O Tininho já tá afetado pela idade, cara. Olha só. Não, cara. Se você me permitir, eu queria demonstrar para você e para o Anderson, que não são muito familiarizados com o método, só uma super série de passadas. Vamos fazer passada estacionária, como se fosse o lunge, mas o stationary lunge. Posso mostrar?
Vocês? Claro. Então, olha só. Vocês dois vão levantar. Reda um pouquinho por atrás da câmera aí. Para eles praticarem? Pô, tu vai matar os velhos, tia. Ô, Stefano, o Aderson não vai conseguir fazer, tudo bem, mas ele já está num estado deplorável. É para botar sunga ou não? Trancou o Stefano de novo. Sim, ele trancou dando risada na nossa cara ali. Ó, se travar mais uma vez, eu vou descer, tá bom? Olha lá, então. Então, vamos entender, pra vocês entenderem a metodologia legal, isso, porque até quem está assistindo vai entender bem legal. Vamos imaginar de divisão lateral, tá? Para a gente poder ver de lado, como se fosse o movimento da passada, mas vamos fazer a passada no lugar mesmo. Tá? Então, Dá para ver aí? Dá. Estão lindos. Se baixar um pouquinho, até melhora um pouco. É que tem sol. Perfeito. A do Aderson é perfeita. Então, olha só. De lado, Aderson, de lado para a gente, para a câmera. Então, dá uma passada, como se fosse fazer a passada. Eu não tenho espaço, mas vamos lá. Pode fazer diagonal, perfeito. Agora só põe a mão na cabeça. Fica tranquilo, põe a mão na cabeça. Aí olha o que você vai fazer. Mas você vai manter o tempo todo a perna afastada. Mantenha os pés afastados na posição da passada. Não. Dá uma passada e fica. Isso. Fica. Trancou o Stefano de novo. E eu fiquei aqui. E aí vocês têm que bloquear com ele. É sacanagem. Vocês vão morrer, mas apesar que o método é para velho, fiquem tranquilos, que dá para velho também. O Aderson já está com pressão a 200 lá. Fiquem tranquilo que o Celanhão desenvolveu para velho. Isso funciona para velho também. Tudo bem por acaso. Ô, Tuba, me diz uma coisa. O Tininho que tá gagá, mas quem tá botando aparelho de gurizinho não é o Tininho, né? Pois é. O pior é falar com essa porcaria, senão eu imagino como é ruim, cara. Não, cara. O Stefano caiu. Temos alguns comentários aqui. O Nick falou que... O Nick está aqui. Em 2001, o Vitor foi no FICDEF e gerou uma grande discussão se era glicose aeróbica ou anaeróbica. Nesse caso, teve a ver com treinamento de resistência de velocidade curta para velocistas. Eu lembro, Nick, que numa palestra, eu acho que, não sei onde é que foi, não sei se foi, não lembro, que ele destroçou a tese de um doutor lá, vocês lembram disso? Lembra, Tino? Voltei. Lembra, Nick? Lembra dessa? O Aderson não aguentou, foi ao chão, cara. Desculpa, olha lá. Deixa eu olhar aqui, tô perto do Mori. Está dando uma... Aqui por da Flórida, esquenta daquela temperatura tropical, sabe? Tá chovendo. Ô, Stefano, o Aderson não aguentou, cara. Ele foi ao chão, agora pediu para sentar uns 5 minutos, cara. Não, olha lá, vamos lá. Negativo, desculpa. A minha coxa inchou demais. Calma, volta lá, pra vocês entenderem. Nick, eu nem vou falar o nome dele. Eu lembrava que era ele, Olha lá. Nick, fica tranquilo aí, não bota nome. Você afastou como se fosse a passada, tá? Desceu profundamente, quase encostar no chão e volta, tá? Faz como se fosse a passada estacionária. Vai até embaixo, Aderson. Aderson, olha o joelho aí. Isso. Só que mantém a posição. Isso. Perfeito. Agora vai fazer o seguinte. Segura em cima, Ronei. É unilateral, não é? Isso. Aí, agora olha o que vocês vão fazer. Troca a perna, inverte a perna. Pois é que o Ronei não sabe o que é alternado e unilateral, Stefano. Ele está me conversando para não fazer a rota, paradinha. Aí, o que acontece? Agora, vocês vão... Se você só descer completamente e subir completamente, é uma contração dinâmica. Faz uma vez. Desce totalmente, sobe totalmente. Perfeito. Vai até em cima, até o tempo que o músculo dá uma relaxada em cima. Se você fizer isso, o que acontece? Com cargas baixas, então, praticamente, você está recrutando fibras do tipo 1. O que vai acontecer com essas fibras? Como elas têm muitas mitocôndrias, elas vão ficar praticamente fazendo isso aí. Você vai fazer várias séries
sem sentir o mesmo efeito. O seu Luiano falou, agora nós vamos descer completamente e vai voltar só um pouco, você vai voltar metade do movimento. E vai manter. E para vocês não acharem que eu estou judiando, o Tininho vai marcar 30 segundos. Marca lá, Tininho. Tá marcado. Tininho vai marcar 30 segundos. Vai Tá lá. bacana, vai lá. tô bacana aqui. Eu já tô com 15 segundos aqui, pô. Vai. Já tô Vai, bacana. Aderson. 1, Tô aqui, ó. 2, Vai, Aderson. Vamos, Aderson. 3. Olha o que o Ronei já tá babando, velho. 4. Sobe menos, Boné. Isso, sobe menos. Perfeito. Isso, tem que descer bastante. O Aderson tem que ir mais profundo, voltar menos, exato. Vai lá. Faltam Fala 5 pra ele que segundos. o empate você tabular, o Tuba. Ok. O Franciose está falando, Aderson, te defende, segue o líder. Não tenta, Ronei. Agora nós vamos fazer. Vamos inverter a perna. Agora inverte a perna, troca a base. Pô, já senti, hein? Marca 30, Tuba. Tininho. Ok. Tirinho marca. Tá valendo. Estou aqui no chat. Desce O Aderson mais. está roubando. Te cagar. A André está falando que o Aderson está roubando. O Aderson tá roubando, isso é verdade. Eu só tenho amigo Ronei, aí, tá bom? Ronei, a André te mandou um beijo. André Fontoura. Aí cheguei a desequilibrar, cara. É equilíbrio e força, meu amigo. Ok. Fechado. Ô, Aderson. Ô, Aderson. Mais 4 séries é comigo agora, quer? Aderson, pede um respirador pra ti, cara. Esse é meu parceiro. Ô, Ronei, qual das duas pernas você sentiu mais? Porra, A primeira ou a segunda? Sabe que eu senti mais a de trás, cara? A de trás? Quando o cara não tem consciência corporal, acontece isso, Ronei. Mas é normal às vezes, porque tem que inclinar o corpo um pouquinho para frente. Mas olha Quando só, vai executar. tecnicamente, não faz sentido eu sentir mais a de trás, cara, porque eu acabei fazendo mais força com os flexores. Mas, Ronei, isso tem a ver com a posição do tronco. Não, eu sei. E o encaixe no quadril. Não, mas até estava legal, cara. Eu estava bem, mas eu acabei fazendo muita pressão no chão com a perna de trás, cara. Olha só, desculpa aqui, a internet tá... A perna da frente. Tá oscilando. Ronei e Aderson, olha só. Então, isso que vocês fizeram é uma repetição. A gente faz em formato de super série, então tem que fazer o quê? Pelo menos 3 dessa. Então, ia fazer 3 séries dessa, é uma super série. E a gente descansa o quê? 30 segundos entre cada série dessa super série. Por quê? Como as fibras têm muitas mitocôndrias, a fibra do tipo 1, elas recuperam rápido. Então, a ideia é que ela faça uma recuperação incompleta para começar... Ô, Stefano, eu entendi a lógica do... Deixa eu botar aqui o fone, que é melhor. Eu entendi a lógica do Stefano caiu. Tá me ouvindo ou não? Não, ele Tô não. ouvindo, perfeito. Tô te ouvindo, Ronei. Não, eu entendi a lógica do Espera um pouquinho, Ronei. Espera um pouquinho para ele. Tá. Mas vamos falando, depois eu repito. Mas assim, eu entendi a lógica do isotom, que na verdade, é trabalhar com uma amplitude que não te deixa nunca... Tu trabalha com uma tensão isométrica permanente, que na verdade não é uma tensão que ela é igualmente... ela não é igual em toda a amplitude, mesmo que tu... Né, por uma questão mecânica. Tu vai variando o torque externo em alguns ângulos mais, outros menos. Mas assim, tu não chega na posição angular da articulação que tu relaxa, tu está sempre em tensão. Sempre tensão. E o que tu faz com isso é induzir várias coisas, entre outras a oclusão. Nós vamos pensar também o seguinte, quer ver? Olha, quando eu trabalho com menos repetições e com uma carga alta, eu também induzo oclusão. A única diferença é que, quando eu faço isso, quando eu trabalho com cargas altas, eu vou buscar exatamente a unidade motora que é do tipo 2, porque a frequência de ativação dela é que vai me proporcionar levantar mais carga. Então, assim, a diferença está em relação às cargas. Numa condição, eu trabalho com uma carga submáxima, e numa outra, eu trabalho com uma carga, embora seja também submáxima, mas submáxima num nível mais elevado. Então, isso vai fazer com que
independentemente do processo de fadiga ou não fadiga, isso vai fazer com que eu mobilize fibras musculares de condição diferente, né? Vou mobilizar mais fibras do tipo 1 nessa condição com menos carga e mais fibras do tipo 2 com cargas maiores. Porque, assim, mesmo que eu vá fazendo fadiga, isso não vai nunca me levar ao acionamento das unidades motoras do tipo 2. Porque se a gente for, por exemplo, lembrar da eletromiografia, o que acontece com o sinal eletromiográfico quando entra em fadiga? A mediana da frequência dele, o sinal ele vai aumentando, né? Nos dando a ideia de que eu estou recrutando mais unidade motora, e de fato estou. Mas que tipo de unidade motora eu recruto nessas condições de fadiga? Eu recruto mais unidades motoras de baixa frequência, e não as do tipo 2, porque elas não são resistentes à fadiga. Mas então, esse é o processo que ele apontou, Rony. Não, eu sei, mas assim, eu quando faço esse tipo de treino, em que eu basicamente vou tentar acionar preponderantemente as unidades motoras tipo 1, o treino de força tradicional e o que leva à hipertrofia, por exemplo, ele vai trabalhar ao contrário, com cargas muito maiores, e tu vais acionar basicamente as unidades, basicamente não, mas mais as unidades motoras tipo 2. Então, a diferença entre os métodos é essa. Eu acharia muito legal, por exemplo, fazer uma comparação. Fazer uma comparação. Para ver onde se encontra. Stefano, eu estou aqui já mentindo aqui. Cara, fala, desculpa. O negócio está difícil aqui hoje. Está difícil. Com piruada em casa é difícil. Cara, eu vinha dizendo assim, Stefano, uma coisa que eu gostaria muito. Porque, assim, vamos pensar lá em fisiologia, ou neurofisiologia, como a gente queira falar. Perfeito. Quando a gente vai trabalhar com cargas elevadas, a gente vai trabalhar necessariamente com unidades motoras que vão precisar ser acionadas em frequências mais elevadas e são basicamente associadas às unidades motoras tipo 2. Então, são aquelas unidades que respondem com frequência muito elevada e que acabam tendo uma resistência à fadiga muito pequena. Por isso que a gente, com cargas altas, faz poucas repetições. Então, o número mágico aí é 10, né? Que está descrito na literatura. Quando a gente trabalha com carga baixa, que é o caso do Isoton, e eu vou permanentemente levando a fadiga muscular com progresso, eu vou, ao contrário daquele outro tipo de treino hipertrófico tradicional, eu vou levar ao acionamento de unidades motoras do tipo 1, são aquelas que são resistentes à fadiga, que têm alta... Só um segundo. Só um detalhe aqui, lembra disso. Vamos lembrar do que o Silti estava falando antes. Nós temos não está boa a internet dele. Porque ele está longe do modem. Lei de recrutação. Estou trancando, Stefano. Você está me ouvindo ou não? Está trancando. Eu já fiz milagre, está chovendo muito aqui, cara. Tu mora onde nos Estados Unidos? Você está na janela. Na Flórida. Eu estou em Orlando. Tu mora em Orlando. Olha só, aqui está dando tropical, tropical storm, que chama, entendeu? Tempestade tropical, aqui está tempestade tropical. Olha só, Ronei, desculpa lá só um pouquinho. Então, olha só, vê se não corta, deixa só eu falar, tentar. Olha lá, quando a gente faz a recrutação, então, pela lei de recrutamento, começa das fibras mais leves, vamos dizer assim, mas do tipo 1, intermediária e a fibra mais rápida. Se uma pessoa, vamos dizer, consegue fazer um agachamento, uma repetição máxima com 100 quilos, ele vai recrutar todas as fibras musculares que ele tem, concorda? Se nessa pessoa hipotética ele tenha, vamos dizer, 50% de fibra lenta, 50% de fibra rápida, toda vez que você utilizar menos de 50% da carga máxima dessa pessoa, ele vai recrutar somente essa porção das fibras oxidativas. E é esse o grande truque do Isoton. Por quê? Foi daí que eu ganhei o prêmio, que você não conseguiu pegar o início da live. O prêmio que eu ganhei da melhor pesquisa científica em 2005 na Rússia foi o quê? A gente pegou um grupo de jogadores de futebol do Brasil, que são treinados, tá? Pegamos 3, na verdade, 36 atletas. Da ABB foi o ano que eles foram campeões paranaenses de mini futebol, como que chama? Indoor soccer. Futsal. Futsal. Paraná Clube e Coxa, a equipe de base deles. E nós fizemos o quê?
Testamos todo mundo na precisão de chute, desculpa, primeiro, 25 chutes, eu fixei um alvo de 1 metro quadrado no canto do gol, eles tinham que correr da marca do pênalti e chutar. 11 metros para o futebol de campo, 9 metros no salão. Pegamos 36 atletas, dividimos desses 3 grupos, 12 em cada grupo, metade ia fazer o trabalho dinâmico, metade estático dinâmico isotom. Como? A gente fez, né? Metade do peso corporal. Então, para ficar bem fácil, se um atleta pesava 60 quilos, que eles eram jovens, né, de 15 a 17 anos, ele carregava somente 30 quilos nas costas, no agachamento. E aí, um grupo fazia o agachamento completo, indo até embaixo e elevando completamente, de forma dinâmica, e o outro grupo estático dinâmico, indo totalmente até embaixo, voltando até mais ou menos 110 graus no joelho. Ficamos mais ou menos assim. E aí, o que a gente fez? A gente viu como que ia influenciar a precisão de chute e como que ia influenciar a acidez. Então, eu fiz análise de lactato. E nós fizemos 5 séries de agachamento de 40 segundos. E o que a gente conseguiu ver? Que o mesmo grupo que treinou de forma dinâmica, vamos dizer, o mesmo tempo, e era o metronomo, tá? A gente deixava um metrônomo, desculpa, um metronome, com metrônomo, 56 batimentos. Então, ele tinha que fazer em 2 batidas a fase excêntrica, tam, tam, 2 batidas a fase concêntrica, tam, tam, para manter a cadência. E o grupo isotom também, tam, 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 tam. Só que o isotom não esticava completamente a perna, para manter sempre a tensão. O que a gente conseguiu ver? Com a mesma carga, a acidez, para você ter uma ideia, depois da 5ª série no grupo dinâmico, chegou a 7, em alguns grupos 5, 6 milimoles por litro. No grupo estático dinâmico, chegou em alguns casos até 15 milimoles por litro, tá? Usando a mesma carga. Então, por quê? Porque a gente está forçando, aí que provou ainda essa hipótese do Celuiano, que você consegue forçar uma fibra oxidativa a trabalhar em glicólise anaeróbica. Como? Encurtando o fluxo sanguíneo. Então, quando você contrai ela, como se fosse na isometria, e ela trabalhando, ela faz esse trabalho de glicólise anaeróbica. Então, acaba forçando a fibra. E isso, consequentemente, aumenta o ácido lático. O mais importante são os hidrogênios, né? Mas o ácido lático que a gente consegue mensurar. E aí a gente fez o quê? Aí isso foi no mestrado. E aí a gente viu que quanto maior a acidez, menor a precisão. Então significa o quê? Você fazer isso antes de um trabalho técnico-tático, horrível, horrível. Mas para um trabalho de força separado, você pode. Aí o que foi? Aí minha tese de doutorado, então agora vamos testar essa hipótese. Aí a gente pegou 2 grupos agora do Coritiba e fez por 10 semanas, treinando 2 vezes por semana, terça e quinta, treinamento de força com isotom, e segunda e sexta, um trabalho separado só de precisão de chute. Por quê? Porque a gente conseguiu mostrar um outro mito que a gente conseguiu quebrar, que o pessoal achava que quando você fica mais forte, ou se você faz um trabalho de hipertrofia, você perde a precisão. Não. Se você fizer em trabalhos separados, então a gente fez segunda e sexta só precisão de chute, terça e quinta só isotom. Então, o que aconteceu? O grupo que fez isotom, ele aumentou a força e a precisão. E o grupo que treinou com a mesma carga de forma dinâmica, ele aumentou um pouco a força, mas não muito, e a precisão. Então, a gente mostrou que o isotom é bem mais efetivo nas fibras musculares oxidativas, tá? Aí, por que eu posso falar isso com certeza? Por isso que eu vou te mandar esse estudo. Tem o Popov, que foi um outro aluno do Celuiano, e tem o Vinif, que não sei se você já ouviu falar do José Fernandes Filho. José Fernandes Filho. Sim. Professor do Rio de Janeiro. Aquele que fez um doutorado com a impressão digital? José Fernandes, do Rio de Janeiro. Ele estudou sei quem é. Olha só, o lugar que ele estudou chama Vinif. É um centro de estudo científico, tipo a NASA dos Estados Unidos, é o Vinif da Rússia, tá? Ele fez o doutorado dele lá. E aí, o que esse aluno do Celuiano fez? Porque eles têm muito recurso lá do governo, né? Absurdo. Aí ele fez com biópsia, ele falou, então nós vamos fazer um trabalho eu vou te mandar esse artigo, e aí você vai ver. Um grupo vai treinar só de forma tradicional, 80% da carga, 70%, 80%, e um grupo só de forma de isotom. E nós vamos ver o que acontece. E adivinha o que aconteceu? As fibras
musculares, claro que se você for analisar, por isso que eu escutei na sua live anteriormente, se você for analisar a força máxima, o grupo que treinou com cargas mais altas teve um ganho maior, óbvio. Tá? Isso depois eu falo por quê. Agora, o grupo que treinou de forma do Isoton, ele conseguiu a hipertrofia especificamente dessas fibras do tipo 1. Tá? Então, aí que está o detalhe. E do 2, não? Do 2, pouco. Por causa que é aquele fator da fatiga, mas mais no tipo 1. E quando você treina de forma dinâmica, com cargas altas, a ênfase é só nas fibras glicolíticas. Tá? Então, você mas aí posso deixa eu fazer só uma pequena intervenção aqui, Stefan. Olha só, eu não esperaria nada diferente disso, de não ter observado hipertrofia nas fibras tipo 2, porque elas não foram mobilizadas. O fato de estar trabalhando com carga baixa e o fato de estar trabalhando em fadiga faz com que a velocidade de propagação do impulso nervoso caia. Isso é bem documentado pela mediana da frequência, na median frequency. Então, assim, ela cai absurdamente. Quando ela cai, ela seleta, ativa de forma seletiva as fibras do tipo 1. Então, imagina, eu preciso sobrecarregar, né, deslocar aquela carga, embora sendo baixa, com alguém fazendo força. E pelo processo de fadiga muscular induzido nessas fibras, eu vou recrutando várias outras fibras musculares, mas de mediana de frequência mais baixa, de limiar da mais baixa. Então, assim, bom, aí tudo bem. Mas aí nós vamos pensar assim, vamos para o volume total do músculo. Né? Vamos pensar não só na hipertrofia das fibras do tipo 1, mas do conjunto de adaptações das fibras do tipo 1 e 2. Bom, aí se tu me perguntar assim, qual dos dois tipos de treino incrementa mais o volume total, computando fibras do tipo 1 e 2, eu te diria, com certeza é com carga maior. Isso, com certeza. Isso, claro, mas, detalhe, claro. Isso, tudo bem, Ronei, mas agora só, aí por isso que foi pena que você não perdeu o início. Mas calma. Mas o grande detalhe do seu Leandro, quando ele inventou o trabalho do Isoton, foi para pegar exatamente isso que eu falei no início. O princípio tradicional do treinamento de força, ele aplica somente para 20% das pessoas, que são aqueles jovens saudáveis. Se eu pegar aquela pessoa que é sedentária, inativa, sobrepeso, se eu botar ali carga, fazer 80% do máximo, a chance dessa pessoa, ainda mais se não tiver um trabalho bem supervisionado de se machucar, é muito maior do que ela ter os benefícios. Foi daí que veio o detalhe do Isoton. Então, o Isoton foi um método desenvolvido para trabalhar com a população geral. Tá? Mas aí o que aconteceu? Aí que vieram os estudos... Calma. Mas aí que vieram os estudos para o quê? Que o seu Leandro separa bem. Aí tem a metodologia inteira. A gente pode fazer uma outra live depois. Só como desenvolver a força das fibras musculares glicolíticas. Aí ele divide o trabalho. Então, só como desenvolver a força das glicolíticas, como desenvolver a força das oxidativas, que é através do Isoton. Exato, Stefan. Não tem outro jeito. Eu falei isso na primeira live. Falei isso na primeira live. Esse que é o grande... E ainda tem o trabalho de como desenvolver mitocôndria nas glicolíticas, que aí é outro trabalho. Então, no trabalho do Celano, ele fica bem claro isso. Aí tem um livro meu, Teoria e Prática do Treinamento para MMA, eu vou mostrar ali depois para vocês, eu mando a foto. É um livro que eu falo sobre essas metodologias, tá? Então tem esse livro, só para você saber, Ronei, pessoal que está aí, eu assinei contrato com a Human Kinetics, é a maior editora do mundo. E vai trazer para os Estados Unidos agora em inglês. Então, eles já acabaram a tradução, nós estamos no trabalho de revisão agora, tá? Desse material. Então, tem uma pergunta. Aderson. Bom, primeira coisa, eu queria que as pessoas que estão assistindo aí, né, venham a seguir o canal, o Alpha Pro System, porque é importante que esse pessoal que não conhece o Alpha Pro System, ele começa a seguir, porque toda semana nós estamos com uma série de entrevistas e desenvolvimento de conteúdo que eu acho que é do interesse das pessoas que trabalham com exercício físico. Esse é só um comunicado. A pergunta, Stephanie, é o seguinte: nós sabemos que quando você trabalha com sobrecarga, existe uma adaptação pela supercompensação. Quando existe supercompensação, você melhora o condicionamento, seja lá em qual área você trabalha, seja em termos de treinamento aeróbio, seja no treinamento de força, seja no treinamento hipertrófico, enfim, existe. Quando você promove supercompensação, bem equilibrada com alimentação e repouso, você vai ter bom estímulo. Isso, só um pouquinho, só pode... Tá, bom, termina aí, depois eu falo, pode terminar.
A minha pergunta é que, assim, isso é muito do meu interesse, que nós sabemos que a amplitude de movimento, ela tem uma caracterização de lubrificação articular e, por consequência, minimização deste estresse articular. Nós temos muita documentação do que acontece com a musculatura. E agora, eu não sei se foi nessa live que eu perguntei na semana passada. Foi na passada, eu assisti. A minha preocupação se dá em tecidos que são tecidos passivos, principalmente cartilagem. Sim, perfeito. Tem algum estudo do Isoton em relação à cartilagem articular? Então, isso foi até bom que eu assisti a live, que eu vi, foi um ótimo ponto que você levantou, Anos. Aí a recomendação do Silvano é exatamente isso. Então a gente não é porque ele criou o método Isoton que ele quer que você só treine utilizando o método Isoton, não. Exato. Aí nós vamos treinar as fibras glicolíticas a partir do momento que a pessoa evoluir, utilizando a amplitude inteira do movimento, e você pode usar elas também, por exemplo, nas séries iniciais ou nas séries finais. Agora, o grande truque do Isoton é que com as cargas baixas você consegue um efeito positivo sem risco de lesão. Então, esse é o grande chave do Isoton, é utilizar poucas cargas. Então, agora, que alguém perguntou aí para o Tuba antes, com elástico pode fazer? Claro. Com peso corporal? Claro. Pode. Então você tem uma variedade de maneiras de utilizar o Isoton, desde que você faça os movimentos com amplitude reduzida, que não se torna possível pelo Kaatsu, porque fica impraticável, que nem usar um Kaatsu no peitoral. Então fica impraticável. Mas com a flexão de braço, você faz ela descendo profundamente, sobe até metade, mantém o movimento. Então você pode usar todos os grupos. Só um minuto. Só um segundinho. Tem uma pergunta aqui. 2 perguntas. Calma, só um segundinho. E mais importante de tudo, a gente usa com as máquinas. Então, nós temos vários fisiculturistas que estão trabalhando na Rússia. Aqui tem até o canal Heavy Metal Gym do Egor, que é um monstro aqui, atleta que treina com toda a metodologia e treina vários outros atletas utilizando a metodologia do Isoton. Por quê? Quando você está numa academia de musculação, e aqui nos Estados Unidos tem muitas máquinas, aí você utiliza os pesos livres, por exemplo, para os movimentos dinâmicos das fibras glicolíticas e termina as séries. Então, a gente geralmente usa uma série, uma super série, em cada grupo muscular com o Isoton, para dar uma ênfase ainda nessas fibras oxidativas. Então, usa em conjunto, tá? Que nem o Ronei falou, e não somente o Isoton. Então, para deixar claro aqui. Tá, uma pergunta aqui. Pode falar. A André está perguntando o seguinte: indicativos de periodização, ou seja, por quanto tempo seria adequado usar o método em indivíduos jovens, adultos, não atletas, sem lesões ou alterações posturais significativas? Então, isso aí também ela está perguntando qual é o tempo que nós vamos usar para treinar o Isoton, em média. E aí, é isso que a gente fala. A gente tem o trabalho de desenvolvimento e tem o trabalho de tonificação. O trabalho de desenvolvimento, você não quer que seja feito mais do que 3 vezes por semana, tá bom? Então, vamos dar um exemplo. Segunda, quarta e sexta fez um trabalho de desenvolvimento, você vai usar várias super séries, podendo chegar aí, sei lá, 8 super séries. Eu vi o Dima fazendo 8 super séries de 3 séries cada uma. Imagina, por um grupo muscular por semana. Isso é um trabalho de desenvolvimento. Aí você vai fazer isso o quê? Uma vez por semana. Você fazer um trabalho de tonificação, que nem o Tininho falou, você pode usar ele praticamente todo dia. Mas uma super série é o quê? Então você fez 30 segundos de contração, descansa 30 segundos, 30 segundos de contração, descansa 30 segundos, repetiu 3 vezes, fez uma super série. Isso pode ser feito todo dia, só uma super manutenção. Série. Não é o melhor. O melhor seria o quê? O mais recomendado é você fazer um trabalho mais anabólico em um dia, que aí você vai fazer o quê? Uma depressão de glicogênio, aí você vai entrar no que o Aderson falou sobre a supercompensação, a síntese de miofibrilas, e proteína e etc. E aí você, no outro dia, faz um trabalho mais aeróbico. Então, você intercala um dia de força com um dia aeróbico. Um dia de força, um dia aeróbico. Então, fica... Tá cortando, Stephanie. Oh, man. Hoje tá difícil. Não passando mais do que 3 semanas. Hoje tá difícil, galera. Desculpa. Não, o que vocês entenderam aí? 3 semanas seria um período. 3 semanas.
seria, eu faço mesociclos de um mês, 3 semanas de desenvolvimento, 1 semana com redução da carga, que seria uma recuperação ativa. Então, cada mesociclo que eu planejo, eu trabalho já há 15 anos aí com o Isoton, não é manutenção. Não é manutenção. Você mantém os ganhos, mas você descarrega o sistema endócrino, porque esse treino, como ele trabalha muito no anabolismo, você produz a liberação hormonal. Se você continuar o tempo todo, você entra lá se vocês lembrarem dos estudos do Rancelier, você entra no esgotamento do organismo. O organismo do cara vai ficar sobrecarregado, entrando em overtraining, podendo ficar doente e etc. Ô, Stephanie, tem uma questão importante relacionada com o Isoton e relacionada com o treino da fibra oxidativa, que é como um recurso de recuperação, no caso de um atleta que faz treinamentos com a produção muito alta de ácido lático. Se ele tiver uma fibra glicolítica mais oxidativa, e se ele tiver a mesma fibra oxidativa com um potencial, uma capacidade oxidativa maior, ele vai conseguir recuperar mais rapidamente do esforço, no próprio esforço. Isso, agora deixa eu... Por isso que o Selianov prescrevia, inclusive, esse modelo de trabalho em velocistas. Isso, aí deixa eu entrar nessa parte, perfeito. Cadê o Anderson? Eu quero que ele escute essa parte também. E tem outra coisa interessante que é... O Anderson fez um agachamento, já morreu, Stefano. Foi ele deitar um pouquinho para recuperar. Outra coisa interessante, viu? Pode falar. Outra coisa interessante foi que ele falava também muito, no caso do futebol, por exemplo, que a gente estava falando do futebol na altura, e ele dizia que seria muito importante para um futebolista, né, fazer o trabalho de Isoton, por exemplo, após um treino, após um jogo, para enfatizar o potencial anabólico da fibra. Exatamente, calma. Exatamente como forma de recuperação. De recuperar mais rápido. Isso, eu lembro que ele falava isso. Como forma de recuperação, o Isoton era usado após um estímulo forte, um jogo, por exemplo. O que muitas vezes aqui, o que acontece? Depois do jogo, jogou no domingo, segunda-feira descansa. O normal é isso, né? E aí ele fazia o contrário. Jogou domingo, treina na segunda, Isoton para recuperar, descansa na terça. Isso, não exatamente. Exato. Não exatamente após o jogo. Deixa claro para o pessoal não entender errado. Não. No outro dia. Isso. Para o pessoal não entender errado aqui, tá, galera? Então vamos dizer assim, um dia ou 2 dias após. Eu tive a oportunidade, viu, cara? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, infelizmente não como trabalho científico, mas um trabalho normal, da prática, né? Da altura que a gente, logo após o Selianov ter estado aqui, com uma equipe de futebol, e o que nós fazíamos isso com alguma frequência, e eu tinha na altura o ginásio lá, aquele ginásio o Tuba conheceu, e então jogávamos, é verdade, o Ney também conheceu, treinávamos no domingo, né? Treinávamos no domingo, na segunda-feira à noite, eles iam lá para o ginásio fazer Isoton. Nas 2 primeiras semanas, eles sentiram algum cansaço. Sim. Né? Mas a partir da 3ª semana, e a partir daí, o que a gente percebeu foi uma melhoria do rendimento em campo, uma maior recuperação, uma recuperação mais rápida após o treino, e, engraçado, uma redução das lesões. Das chamadas lesões de esforço, né? Sim, por quê? Olha só, deixa eu só dar o gancho aqui. Porque quando você faz o trabalho tradicional de força, nós temos que usar cargas elevadas. Então, as cargas elevadas, elas acabam machucando, porque ela tem as microlesões, atrasa o processo recuperativo. A grande utilização de usar o Isoton, que você vai usar nas fibras musculares oxidativas, você aumenta o potencial dela. E até queria perguntar, Rony, você está trabalhando em alguma universidade hoje, não? Sim. Sim. Vocês têm análise de gás lá? Você tem algum equipamento de análise de gases? Tem. Então, muito bom. Eu também tenho aqui. Olha só. Eu praticamente montei um mini laboratório igual do Selianov lá da Rússia. O que a gente faz? Foi o grande truque do Selianov, que daí que eu falei, poxa, esse negócio é muito bom.
Você, quando mensura um atleta, vamos dizer que você faz um teste de bicicleta, vai ficar bem fácil. Vai aumentando ali 50 watts por estágio, correto? Então, a cada estágio pode usar a cada 2 minutos. Vamos dizer, se for um atleta muito treinado, a cada 1 minuto aumenta 50 watts. E aí você consegue, com análise de gases, ver o limiar aeróbico e o limiar anaeróbico. Tá? Então, o que é o grande truque que o Celano me explicou? Quando você começa a trabalhar com o isotom, você faz a hiperplasia, isso que a gente estava discutindo naquele dia, das miofibrilas, tá? Não o número de fibras, das miofibrilas, que faz com que o músculo hipertrofie, aí o músculo fica maior. E quando essas novas miofibrilas elas aumentam em número, tem uma teoria que chama teoria da simorfose, que tudo que é imprescindível para o músculo vai ser criado, que é o quê? No caso, as novas mitocôndrias. Aí novas organelas. Calma, aí o que acontece? Aí você testa, depois de 1 mês de isotom, esse mesmo atleta, e ele não mudou nada do seu trabalho aeróbico, mesmo trabalho. O seu limiar aeróbico vai para a direita, ele começa a melhorar, ele se torna mais potente e mais resistente em cada carga. E aí a curva dele vai indo para a direita, né? Eu estou de ponta cabeça por causa da câmera. E aí você começa a aumentar o limiar aeróbico. É o único jeito de fazer o limiar aeróbico mudar em atletas já treinados, com a utilização do isotom. Por quê? Porque você criou hiperplasia das miofibrilas, então novas miofibrilas, nelas vão ser originadas novas mitocôndrias, e aí aumenta esse limiar. Então, um outro detalhe aqui, Tininho, é depois do trabalho do isotom, questão de 1 dia ou 2 dias depois, um trabalho aeróbico de baixa intensidade. Aí ele vai fortalecer esse trabalho dessas novas miofibrilas com a formação de novas mitocôndrias. E aí, Rony, você consegue ver isso no laboratório. Aí você fala, poxa, realmente. Aí que começou a utilização no esporte. Então, o isotom foi criado para a saúde, mas aí começou a transição para o esporte, para melhorar esse trabalho do limiar aeróbio, não o anaeróbio. O anaeróbio a gente faz outra live outro dia, que é muito tema aí para falar. Ô, Stefano, ainda tem uma coisa interessante também, é que após o trabalho, né? Após o trabalho do isotom, sempre uma sessão de, pelo menos ele falava sempre isso para a gente, e assistiu algumas aulas minhas aqui no Porto, e sempre após uma sessão de isotom, fazer alongamentos dos músculos que foram trabalhados. Para ele, isso era uma condição sine qua non. Isso, que aí você vai evitar que aquilo que a gente falou, das fibras também ficarem encurtadas, eu entendo. Eu assisti a primeira live, o Rony e o Adson falaram muito bem. Você não quer fazer um trabalho somente encurtado nessas fibras, senão você pode prejudicar o seu movimento. Então, a gente não quer perder amplitude de movimento, de jeito nenhum. Tá? A gente quer dar uma ênfase nesse trabalho. Então, a gente quer otimizar, treinar esse treino, principalmente com efeito anabólico, que é um treino que gera estresse. Vocês viram ali, fizeram uma série de uma super série. Então, imagina, você tinha que fazer 3 para dar uma super série. No meu caso, com os atletas, eu fiz 5 séries de 30 segundos. Então, nós chegamos a fazer 15 séries. Então, imagina, como se fosse 15 séries de agachamento. Tá? Então, aí é bem anabólico. E a carga baixa. Tá? E, ao mesmo tempo, ninguém se machuca. Então esse é o grande Exato. lance aí do isotom. A chance de se machucar é muito pequena, porque as cargas são baixas. Pessoal, maravilhoso. Rony, vai lá, manda bala. Puta merda, eu tô quase com o meu prazo, quase, o pessoal já esperando lá, mas tudo bem. Deixa eu só... tem várias coisas que eu tinha pontuado aqui para comentar. Pode. E uma delas é assim, né? E vê bem, o Stefano, nem tu, obviamente, nem Tininho, nem quem sou eu para contestar ou ficar aqui colocando areia no trabalho do Celúria 9, que já nem está entre nós, mas para se manifestar, dizendo, não, tu está errado. Não é isso. Mas fazendo o papel do advogado do diabo, eu como investigo esse troço sistematicamente, estou sempre pensando nisso, óbvio. Claro. Então, assim, algumas coisas é importante a gente pontuar em relação a isso. De fato, o trabalho do isotom, eu entendi a lógica dele, a gente já tinha conversado lá há muito tempo, anos atrás, eu com o Tininho, com o Tuba, enfim, e sobre o princípio do trabalho, a gente tem que ficar claro, assim, que é um tipo de trabalho desenvolvido para preferencialmente ativar a fibra tipo 1. Porque a carga não é suficiente. Exatamente. Não tem como buscar a fibra.
Não, ele é específico. Tipo 1. Rony, só um pouquinho antes que você fale. Só para o pessoal já entender isso, porque até na primeira live você falou aí o que acontece hoje, que é o Porsche Range of Motion, né, que o pessoal tenta testar. E aí eles querem comparar o Porsche Range of Motion com o trabalho dinâmico normal, que é o Full Range of Motion. Aí, óbvio que o Full Range of Motion vai dar mais ganho de força, porque a carga é mais alta. Então, não é isso, entendeu? Não é isso. A gente não... Aí, isso é uma outra live. A gente faz só da glicolítica, como trabalhar, tá bom? Mas, assim, eu só queria pontuar uma coisa, é que na medida que a gente faz esse tipo de trabalho e esquece, por exemplo, de trabalhar com cargas mais elevadas, isso é uma coisa que tem sido muito discutida atualmente. É o fato de que, por exemplo, com essa estratégia, tu não vai buscar a unidade motora tipo 2. Mas, interessantemente, esta é a unidade motora perdida por idosos, perdida em quase todos os tipos de doença e perdida na população em geral. Então, assim, quando a gente vai e fica com a ideia de que esse trabalho é menos lesivo, porque trabalha com menos carga, que ele é efetivo, porque, obviamente, induz uma série de coisas interessantes, e eu concordo absolutamente com isso, a gente aceita a ideia de que um outro tipo de trabalho com altas cargas, como, por exemplo, mesmo o trabalho com potência, eles passariam a ser desnecessários, e é ao contrário. Não, o que se vê... Não é isso. O que se vê... Não, mas eu estou deixando aqui a ideia que uma informação de que as pessoas podem entender de forma diferente. Isso. Não. E podem achar assim, então, a partir de agora, eu vou fazer só esse tipo de trabalho com idoso e eu tenho... E aí eu falo especificamente, tendo investigado já isso, não é a melhor estratégia de treino para idoso. De certeza. Porque, agora só porque não se vai buscar exatamente a unidade motora, que é aquela que é perdida, que é a unidade motora tipo 2. Então, assim, se a gente for pegar... também, só um pouquinho, Rony. Eu entendo esse lado perfeitamente. Vamos deixar bem claro aqui para todo mundo que está assistindo. A ideia do Zoton é focar na fibra muscular oxidativa. Tipo 1. Nós temos o trabalho para a fibra muscular do tipo 2, que são as rápidas, glicolíticas. Por quê? Porque é isso que também o pessoal às vezes confunde. Tem as fibras pela classificação da TPase, da enzima da TPase, que elas são fibras rápidas ou lentas, ou pela succinato desidrogenase das mitocôndrias. Aí elas vão se tornar oxidativas, glicolíticas ou intermediárias. E aí o que acontece? Vamos dar um exemplo. Aquele mesmo cliente que a gente falou, que tinha 50% de fibra rápida, 50% de fibra lenta. Se ele sofrer um acidente e ficar engessado, o que acontece com ele, com as suas fibras? Atrofiam, e demais. Elas atrofiam. As do tipo 2. As do tipo 2, tá? E o que acontece? Mais as fibras do tipo 1, se alguém já de vocês aí quebrou algum membro ou pegou gesso, você começa a fazer um exercício, você começa a fadigar rápido. Já dá hiperventilação e dá acidez. Por quê? Porque mesmo as fibras do tipo 1, elas perdem a função das suas mitocôndrias. Então, significa o quê? Sim. A sua divisão entre rápidas e lentas é a mesma, a genética é a mesma. Mas as suas mitocôndrias perdem a sua função a partir de mais ou menos 10 dias de inatividade. Então, o que acontece? Aí a função do nosso treino agora é o quê? Não simplesmente aumentar o tamanho da fibra através da hiperplasia das miofibrilas, que gera hipertrofia, mas também aumentar o número de mitocôndrias nessas fibras, que aí essas fibras se tornam mais resistentes. Tá? Então, esse é o grande ponto. E agora... Só para esclarecer, desculpe aqui, o ciclo da mitocôndria, o Nick colocou aqui 35 dias, mas eu falei para ele, eu acho que é por volta de 24, né? 24, mais ou menos. 24, 36. Mas só que acontece assim, até hoje eu estava assistindo uma live vindo para cá, eu estava treinando lá um atleta de beisebol lá de Melbourne, e aí na volta tem uma live do Silano, eu vou até mandar para vocês, essa live está traduzida em inglês, tá? Ele veio em 2014 para uma universidade aqui nos Estados Unidos e deu uma aula para vários treinadores, e está em inglês essa live inteira, tá? São 2 horas, é muito bom, Rony. Manda pra gente. Isso, aí você pode até assistir que nem eu no fast mode, mais acelerado, por quê? Porque o Celuano fala rápido para dar tempo do tradutor, e o tradutor traduz devagar, então você pode escutar ela acelerada, que ela vai durar 1 hora, mais ou menos. Fica normal. Fica normal, porque eles já fizeram de propósito, porque como, entendeu? O pessoal não entendia russo, ele falou bem rápido em russo e o tradutor ia devagar em inglês. E aí, o que ele fala? Eu acabei hoje ainda, para preparar para essa live aqui. Ele fala exatamente isso. Assim, então, os estudos que eles fizeram também com biópsia, laboratório e tudo mais. Com mais ou menos 10 dias de inatividade, as mitocôndrias já começam a perder a sua função.
Então, por isso que aí você vê quem ficou engessado ou quem ficou imobilizado. Então, o que a gente pode fazer? Já é recomendação prática. O atleta vai viajar, pelo menos a cada semana que ele dê um treino de força, um treino aeróbico, pelo menos. Então, ele precisa dar 2 treinos aí na questão de uma semana. Pronto. Fica fácil da pessoa fazer isso e não perder, pelo menos para manter os seus ganhos. Certo? Se ele fizer mais, claro que vai ser melhor. Mas mais ou menos isso. Pode mandar lá, Adson. Eu quero aproveitar esse gancho que tu falaste, porque como nós temos muitos alunos assistindo a live, felizmente, existe uma contestação, e eu acho que é um ponto incomum que eu tenho junto com o Tuba, que é o profissional não se tornar dependente de um sistema. Ou seja, o profissional ele estar com a mente aberta para ele saber para quem e quando ele vai utilizar determinada metodologia de treinamento. Então, quando o Ronei ele apontou, fez as considerações dele, e tu falaste, sim, é um sistema de treinamento, é uma metodologia de treinamento que vai trabalhar principalmente as fibras oxidativas e que você não tem que usar todos os dias ou como único sistema de treinamento. O que nós estamos olhando aqui? Nós estamos falando, a sarcopenia, né, que ela acontece, eu acho, não sei, eu não posso fazer essa afirmação, mas eu creio que não tem um estudo longitudinal do isotom, longitudinal que eu estou falando acima de 2 anos, por exemplo, para saber qual é o efeito protetivo às fibras de pessoas idosas. Por exemplo, eu só estou dando... Seria bacana, hein? Seria bacana, tem um estudo bacana. Vou até conversar com o pessoal do laboratório, que a gente está... Aí, Stephanie, aí, ó. Não, já vamos armar isso em conjunto, Stephanie. Muito boa ideia, muito boa ideia. Vamos ter que ir lá para Orlando visitar o Stephanie. Adson, só vamos ver o seguinte, assim, há boas, excelentes revisões mostrando que a carga adequada, mas assim, não tô, vamos entender bem o que eu estou dizendo. Eu não estou me referindo ao isotom, mas assumindo que o isotom trabalha com carga baixa, tá? E fazendo a comparação na literatura, né, que envolve o treino de força de idosos, está bem documentado que as cargas mais elevadas induzem maior resposta hipertrófica que cargas mais reduzidas. Então, partindo do princípio... Mas aí exatamente pelo que... Mas a questão é só, deixa eu só concluir. A questão é o seguinte, nós podemos ter vários públicos, porque hoje, aproximadamente 1 em cada 5 idosos apresenta osteoartrose. Com o isotom, pelo que eu estou entendendo, nós podemos trabalhar em amplitudes de movimento muito menor do que o treinamento tradicional ele impede para... Vamos lá, um idoso com osteoartrose de joelho. Então, nós podemos... um sistema mais protetivo para o idoso. São estudos. A gente não sabe responder essa pergunta ainda, pelo menos do meu ponto de vista. Agora, Anderson, você está perfeito. Olha só. Mas olha assim, Anderson, de novo fazendo o papel do advogado do diabo. Eu não sou contra o isotom, não é essa a intenção. Fazendo o papel do advogado do diabo. Onde é que tu tens a maior sobrecarga externa? Quando tu trabalhas com uma carga alta, fazendo o menor número de repetições, ou quando tens uma carga baixa, fazendo o maior número de repetições? Onde é que não, mas calma aí, Ronei. O que é o número maior de repetições? Só um pouquinho antes que ele responda. Você não precisa fazer mais repetições com o isotom, você pode fazer o mesmo número. Foi exatamente isso que eu fiz na minha pesquisa. O mesmo grupo que trabalhou com... Sim, na tua pesquisa eu entendi. Sim. Então, a ideia é você pode poupar, teoricamente, a articulação exatamente utilizando o isotom. Essa que seria a ideia. Ok, mas aí quando eu faço isso... tudo bem, mas mesmo fazendo isso, ao fazer isso, a carga sendo baixa, não vai me buscar ativar as fibras que são perdidas. Perfeito. Vamos lá. Então, assim, se eu penso em sarcopenia... Perfeito, calma aí. Se eu penso em sarcopenia, eu não posso pensar nessa estratégia. Ótima. Sarcopenia das fibras brancas. Só um segundinho. Claro. Só um pouquinho. Perfeito. Tuba, eu achei 2 que falam mais do que eu e tu. Eu vou ficar quieto, eu vou deixar os 2 eu não vou falar mais. Eu estou tentando terminar meu raciocínio, mas vai embora. Muito frouxo aqui. A Mônica está perguntando em mulheres menopausas também.
Todo público. O Isoton 80% do público. Os princípios do esporte, 20%. Foi daí que já foi criado, por isso. Tá? Porque tem pessoas, que nem a gente falou, ele é sedentário, é inativo, não tem boa saúde. O princípio do esporte pode mais machucar do que trazer benefícios. Se não tiver um treinador próprio, né, claro, que vai ensinando ele a fazer essa progressão. Ele só lê a recomendação lá, 80% da carga máxima, vai mais se machucar do que fazer os bens. Agora, só o seguinte, Ronei. Então, beleza, eu entendo o seu lado. Entendeu meu... Oi, deixa eu só responder um pouquinho. Não, entendeu o meu ponto de vista. Eu entendi, mas agora vamos pensar o seguinte, tá? Imagina que eu sou um idoso de 70 anos. Eu não quero dar um sprint, eu não tenho nenhuma intenção de fazer alguma atividade esportiva. Mas eu quero me sentir bem. Ronei. Calma. Activities of daily living. Eu tenho as minhas necessidades, as minhas atividades diárias. O Isoton, para mim, é perfeito. Por quê? Porque eu vou tornar as minhas fibras oxidativas, que são esses 50% que eu tenho, vamos dizer, nessa mesma pessoa de 50%, bem treinadas, que elas têm força e resistência. Então, significa o quê? Elas são umas fibras muito eficientes, elas não cansam. Então, para eu levantar da cadeira, só escuta, para eu levantar da cadeira, para eu subir escada, para eu fazer minhas atividades diárias, eu não preciso das fibras rápidas, mesmo que elas estejam destreinadas, que elas sumam, entendeu? Estou só analisando. Elas não vão me fazer falta. Deixa eu falar, então. Calma, elas não vão me fazer falta. E outra coisa, eu tenho um plus anabólico, eu tenho um estímulo anabólico gerando esse estresse. Então, o lado da saúde vai estar em dia com o meu sistema imunológico. Então, eu consigo fazer isso, gerando esse estresse, gerando esse trabalho psíquico, que é bom para evitar aí demência e outros problemas neurológicos. Depressão, ansiedade, tudo. Ups, bloqueou. Trancou. Depois cortou. Tá foda aí. Opa, deixa ele voltar para depois. Posso falar depois, Anderson, tu quer falar? Eu não falo mais nada. Prometo que vai ser a última vez. Desculpa. Prometo que vai ser a última vez. Trancou, Stephanie. Tá, moçada, só vou dar o recado porque eu tenho que sair aqui. Mas deixa, puta. Mas fala, velho, fala. Não, é que assim, ó. Não, eu discordo do... Vindo, pode... Tá me ouvindo, Stephanie? Então, assim, eu discordo, se tu me permite, pelo seguinte: o que se tem visto atualmente é que a quantidade de fibras do tipo 2 e a sua, digamos assim, a sua disponibilidade de ativação, ela está completamente mais associada ao desempenho funcional diário, né, do que as fibras do tipo 1. Então, exatamente por esse motivo que hoje, no mundo inteiro, se discute estratégias de treino, como, por exemplo, treino de potência com idosos. Porque, assim, se ele é bem feito e com cargas adequadas e os movimentos são feitos em velocidade, nós vamos exatamente buscar as fibras que são perdidas e que são as totais responsáveis pelo desempenho funcional. Então, esta é a lógica de que hoje se sabe, e tem bastante investigação mostrando isso, que é esse tipo de trabalho que busca as fibras tipo 2 que vão ser os trabalhos determinantes do desempenho funcional do idoso. E não é só para o idoso, se a gente pegar qualquer doença, qualquer tipo de doença, o processo de envelhecimento e digamos assim, de desativação neuromuscular acontece na síndrome tipo 2, é nos tipos de câncer, é na diabetes, é na obesidade, enfim, em todos os tipos de doenças. O que a gente encontra é uma semelhança de desativação progressiva das unidades motoras tipo 2. Então, assim, não há nenhuma possibilidade de eu não poder ou não fazer um tipo de trabalho que envolva ou sobrecarga alta, ou então trabalho com carga moderada em alta velocidade, que não seja um desencadeador de adaptações neuromusculares que estão associadas ao desempenho funcional. Isso é o que mais se prega atualmente. Então, assim, hoje existem meta-análises comparando o treino de potência com o treino tradicional, né, e que mostra claramente vantagens incontestáveis a favor do treino de potência. Então, eu não estou querendo dizer de novo que o método está errado. É que se o método do Isoton, que ele se baseia no estilo das fibras tipo 1, e vocês foram claros em relação a isso, a gente não pode deixar de esquecer que ele tem que ser complementado com algo, que foi aquilo que vocês falaram. Isso. Então, assim, como tem gente que pode estar nos escutando, que pode ficar com a ideia, não, mas então eu vou usar o princípio do Isoton para tudo, e esse trabalho, ele não pode ser um trabalho único.
Não, ele tem que ser complementado para um trabalho que vai exatamente, ou se trabalhar com cargas mais altas, moderadas, em alta velocidade, que esse é o melhor deles, ou então mesmo cargas muito altas, até na faixa de 80%, inclusive com idosos, né, feitos em menor velocidade. Porque na curva de potência a gente sabe, né, que a gente consegue chegar à produção de potência elevada com cargas altas, feitas mesmo em baixa velocidade, com a tentativa de que seja feito o movimento mais rápido possível, ou cargas moderadas com alta velocidade. Então, assim, esse é o recado que eu acho que é importante aqui a gente deixar, entendeu? Porque senão a gente pode ficar com uma ideia, e eu não estou dizendo que é isso que vocês estão fazendo, que o Stefano está fazendo, mas a gente pode ficar com a ideia, quem está nos escutando, de que o isotônico não tem que ser complementado, e vocês deixaram... Não. Isso eu falei, tem que ser. Por isso que a gente pode fazer depois uma outra live, aí a gente mostra o método de desenvolvimento da hiperplasia das miofibrilas nas fibras glicolíticas. Tá. Ô Stefano, deixa eu tentar, eu não posso deixar, eu anotei aqui para a gente te perguntar. Tá aí um conceito que para mim é novo, hiperplasia das miofibrilas. É que classicamente, pois é, mas assim, que conceitualmente, hiperplasia seria, né, a hipertrofia não das miofibrilas, mas da fibra. Isso é uma coisa que não é documentada em seres humanos ainda. Hiperplasia das fibras ocorre muito pouco. Isso, das fibras é muito pouco. Agora, das miofibrilas é o que causa a hipertrofia. Tá? Não, então, isso sim. Isso que eu falei. Para mim, esse é um conceito novo. Porque ficou meio... Naquele dia eu escutei lá na live, ficou meio no ar, por isso que eu falei. É da hiperplasia das miofibrilas, dentro das fibras musculares, ou oxidativas ou glicolíticas. E aí elas fazem com que aumente o volume, que seria a hipertrofia das fibras musculares. Tá? E aí, maravilha. Tu está associando isso a células satélites, é isso? Isso, a satélite é pouco. Isso realmente é pouco, esse ganho. Isso acontece mais em casos isolados, aí, fisiculturista, com muito hormônio, etc, etc. Pessoal, nós estamos com 1h30 de live, já batemos já batemos o recorde total. Então, calma aí, antes que o Ronei vá embora, eu quero falar um negócio legal. Agora, uma coisa boa para o esporte, que é isso que a gente falou ali, que o Tininho deu exemplo do jogador de futebol. Em período competitivo, geralmente, os atletas não treinam de desenvolvimento, que seria o método tradicional. Por quê? Porque atrasa os períodos recuperativos. Tem um estudo do Miquíntico, inclusive, esse que foi para Portugal, aí, o Evgeny Barisovic, que é professor, que o Ronei perdeu no início, mas hoje ele é um dos maiores nomes, treinador de praticamente quase todos os esportes cíclicos da Rússia. Ele foi aluno do Celuiano. Então, Como é que é o nome dele, Stefano? Evgeny Barisov Mikheinchenko. Tá? Ele está onde? Depois. Ele está lá na Rússia, ele é treinador da seleção russa, ele é consultor das equipes russas dos esportes cíclicos. Tá? Ele é um monstro. E aí ele foi para Portugal, Tininho, nós conhecemos ele, eu lembro dele. Conheceu dele, eu dei aula junto com ele, traduzi, ele é um monstro. Exato, e aí, o que ele, dessa pesquisa até dele, o que ele viu? O problema dos métodos tradicionais de força, que você tem, principalmente quando você dá ênfase na parte excêntrica do movimento, que você tem muita lesão muscular e você acaba retardando o processo de recuperação. Então, para um atleta que treina todo dia, você utilizar cargas elevadas com trabalho excêntrico, você atrasa, no dia seguinte esse atleta não consegue fazer uma performance de alto nível. E com o Isoton você diminui isso. Então ele fez uma pesquisa lá, comparando só o trabalho excêntrico com o trabalho do Isoton na dor muscular tardia e na força. E percebeu que recuperava a força muito mais rápido e não teve dor tardia. Então a dor tardia fica no máximo aí 2 a 3 dias pelo Isoton. Num trabalho de excêntrico de desenvolvimento, pode demorar uma semana. Tá? Então, pelas essas microlesões. Então, esse também é um lado que pode ser trabalhado. Não estou dizendo que é só o Isoton, mas o Isoton é que tem muito a oferecer para os treinadores junto. Então, é um método a mais, uma metodologia a mais, que nem o Anderson falou. Essa é a ideia aqui da live. Tá bom? Ronei, ainda tem uma coisa engraçada que é, né, na metodologia do Katsu Training, eles têm hipertrofia, só que numa
digamos assim, numa proporção menor, mas eles têm também hipertrofia de fibras brancas. Sim. Uhum. Do Katsu Training, com o garrote. Cargas leves, e eles têm nos estudos do Katsu Training hipertrofia das fibras brancas. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tipo... podia já marcar uma próxima live com essas figuras aí maravilhosas, com esses amigos que a gente cria, que a educação física nos traz, que a vida nos presenteia, porque eu estou preocupado também com o horário das pessoas, que a gente diz que vai demorar 1 hora, a gente já está com 1h35 de live. Porque senão vai acontecer pode acontecer o seguinte, ó, isso aí é estratégico, né? Isso aí é administração. As pessoas não acreditam que a gente vai terminar em 1 hora e não acreditam que nós vamos começar às 17 horas. E para obedecer e para criar o sistema, a gente tem que começar num horário e tentar terminar dentro daquele horário, por uma questão de respeito àquelas pessoas que estão escutando. Então, assim, eu quero, em nome da Alpha Pro, eu quero dizer para o Tininho, que eu já considero ele um amigão. O Ronê eu não preciso nem falar, o Ronê eu cheguei a fazer concurso para ir trabalhar com esse cara, né? Até isso eu fiz. A Mônica está mandando um beijo pro Ronê. Só pro Moniquinha, saudade dela. Sacanagem. E o Stefano tá te esperando aqui, velho. Aí só pro Ronê. Eu não achei muito legal isso aqui da Mônica, mas tudo bem. Moniquinha é minha amiga. Não tem contato, Stephanie? Sim, Anderson. Não, prazer. Eu vier para o Brasil, quero estudar aqui na universidade também. Rony, eu vou pegar com o Tuba o seu e-mail e do Anderson, vou mandar esse artigo que foi feito do Popov na Rússia, com o Isoton, principalmente comparando a hipertrofia das fibras do tipo 1, do tipo 2. Você vai ver, é bem legal isso. Tá? Manda, por favor, cara. Pô, manda esse material. Pode complementar eu passo o WhatsApp do Ronei. Passa complementa o trabalho de fisiculturistas também. Então, nós temos aí um aluno meu, Cleiton, está no Brasil, acho que ele deve estar até assistindo a live, que está trabalhando com o pessoal do fisiculturismo lá no Brasil, no norte do Brasil, e eles estão tendo grandes resultados. Então, incorporaram junto com o trabalho tradicional, com as cargas altas que eles já faziam. Tá? Então, mais um beleza, muito legal. Eu acho que isso aí é bacana. A gente só tem que tentar, já que a gente brasileiro, né, a gente tem que tentar fazer trabalhos né, científicos para tentar, não digo validar o método, mas é comparar o método com outros, né? Para tentar, enfim, identificar. Sim, para deixar mais claro. Isso é bacana, isso é uma coisa legal. É uma questão de a gente sentar, bolar direitinho o tipo de investigação que a gente tem que fazer, modelar bem o método, e deu, é tranquilo. Na universidade isso é, de certa forma, fácil de fazer. Perfeito. A Mônica está perguntando norte onde, Stephanie? Aonde no norte que esse teu aluno está atuando? Ele está... Eu acho que é Ceará, eu tenho que ver aqui no WhatsApp. É Recife ou Ceará? Nordeste? Norte ou Nordeste? Ele até botou lá o... Agora me pegou. Eu tenho que ver ali. GF Bodybuilder, o que está usando o método, que está um monstro, e o Cleiton, que ele fez o trabalho comigo e certificação, né? Nós estamos ensinando ele sobre a metodologia. E aí Fortaleza. Ele está utilizando já há algum tempo. Aqui Fortaleza? O Cassidori colocou Fortaleza. Ah, é Fortaleza. Então é isso aí, viu? Foi mal aí. Pessoal, muito obrigado, foi maravilhoso. Longe, que eu já não sei. A conversa está ótima, a conversa entre amigos, só falta um vinhozinho aqui, pelo amor de Deus. Nem fala. Maravilhoso demais, com esse calorzinho aqui, um vinho, um branquinho bem gelado e é maravilhoso agora. Lembra que há pouco tempo atrás a gente estava na tua casa aí bebendo aquela vinhaça, né? Eu, tu, Adres, o Tininho também estava. Maravilha. Tem que marcar, já deixa a próxima agendada aí. Vamos lá. Pessoal, e aí o Stefano se organiza, vai lá também. Muito obrigado para quem ficou conosco aí nessas 1h40. Agradecemos aí de coração. E na segunda-feira já vai sair a propaganda para a próxima sexta, que vai ser, Anderson, vai ser sobre exercícios corretivos? Exatamente. Isso. Aí vai estar... Exercícios especiais, né? Vamos falar sobre isso. Tá bem, gente? Muito obrigado.
e nos vemos na próxima sexta, pessoal. Um beijo, um abraço para vocês. Muito bom, Tininho, Muito prazer falar contigo, te conhecer pessoalmente. Na luta. Muito bom. Muito Amiguinhos, bom, Deus fique com vocês todos. Tchau. Cuidem-se. Um abração. Tchau. Forte abraço. Falou, galera. Tchau, tchau, velho. Tchau, tchau.